Olá a todos, hoje temos um episódio um pouco mais longo, mas muito interessante, acerca de rejuvenescimento facial. Vamos tentar esclarecer algumas das dúvidas mais frequentes acerca dos tratamentos que podem ser feitos no consultório para minimizar os efeitos do envelhecimento. Primeiro é preciso perceber porque é que a pele envelhece. A causa mais óbvia são as alterações que vão acontecendo com a idade, mas a exposição solar é também muito importante para além do tabaco e o tipo de alimentação. Para explicar de uma forma muito simples, com o tempo a pele vai perdendo elasticidade, ou seja, capacidade de retrair, o que faz com que se possa tornar redundante e em excesso, o que vai provocar as rugas. A pele pode também sofrer alterações de coloração, mas será tratado num outro episódio este assunto, quando falarmos de peelings. Ainda acerca do envelhecimento, é preciso perceber que a face vai também perdendo volume, ou seja, os depósitos de gordura que dão um aspecto jovem às maçãs do rosto e bochechas vão ficando cada vez mais pequenos, mas também descaindo, porque os ligamentos profundos que sustentam também perdem força. Por isso é que a gravidade tem um efeito tão importante no envelhecimento. Por fim, não são só os tecidos moles e a gordura que envelhecem. O osso também atrofia e isso faz com que haja menos suporte a nível profundo. Para perceberem melhor, imaginem uma estante de livros em que a estante é o osso e os livros são a gordura e a pele. Se a estante atrofia e fica cada vez mais estreita, a certa altura os livros maiores começam a descair. E, portanto, da mesma forma, o osso, quando fica mais pequeno, a pele e a gordura também descaem sobre eles. Há tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos para devolver um aspecto mais jovem à face. Hoje vamos falar de tratamentos não cirúrgicos e para isso escolhi dois temas em concreto, que são a toxina botulínica, normalmente conhecida por Botox, e também o ácido hialurónico, que é o mais famoso dos preenchimentos faciais ou fillers. Antes de mais, é preciso entender o que é que cada um deles faz para depois perceber para que é que servem. A toxina botulínica tipo A, mais conhecida pelo nome comercial de Botox, que é apenas uma das marcas, paralisa temporariamente e parcialmente a contração dos músculos responsáveis pelas linhas e rugas de expressão facial, permitindo que a pele relaxe e fique menos vincada. O efeito é ao nível microscópico molecular, não tem qualquer efeito de preenchimento, portanto, pois o que vai fazer é apenas impedir que os nervos que comandam os movimentos da face consigam comunicar com os músculos. Há várias marcas de toxina botulínica, mas as mais famosas, como o Botox, o Vistabel, o Azzalura ou o Dysport, acabam por ter mais ou menos uma equivalência, podendo apenas variar um pouco na sua duração, que pode ir dos 4 até aos 6 ou um bocadinho mais de meses ainda. O aspecto final é então de uma pele lisa com menos rugas. Por outro lado, os fillers de ácido hialurónico são um produto de preenchimento facial, ou seja, o seu objetivo é aumentar volumes, como nos casos dos lábios e das maçãs do rosto, e também ocupar espaços vazios em rugas para as tornar mais superficiais. Para além disso, como é uma molécula que atrai água, permite dar mais hidratação à pele. O ácido hialurónico é apenas um dos produtos que se pode usar para preenchimento facial, mas é de longe o mais usado a nível mundial e com o melhor perfil de segurança testado em milhões de pessoas. Para mim, a grande vantagem do ácido hialurónico é que é totalmente reabsorvível, ou seja, passado algum tempo, que pode ir dos 6 meses até mais de 1 ano e meio, ele desaparece sem ficar resíduo, permitindo, além disso, usar diferentes formulações conforme as áreas que estamos a preencher, de forma a que as mais sensíveis e finas se use um ácido mais fluido para evitar nódulos e, em zonas mais profundas, um ácido mais viscoso que é também mais duradouro. Há outros tipos de fillers disponíveis no mercado que podem, por outro lado, deixar inicialmente um pouco de resíduo ou pequenos nódulos, como o hidroxiapatite de cálcio, Radiesse, e outros ainda que são permanentes e a longo prazo muitas vezes resultam em complicações severas de deformidade facial, como são a bioalcamida, o metilmetacrilato, o Artefil ou ainda silicone líquido, sendo que estes últimos três, na minha opinião, devem ser evitados em absoluto. Podemos ainda fazer preenchimentos faciais usando a gordura da própria pessoa,
mas isso requer um procedimento cirúrgico de lipoaspiração e eu tenho outro vídeo em que falo desse tema da gordura. O resultado final dos preenchimentos com ácido hialurónico depende da zona específica onde se aplica, mas assenta sempre em pelo menos um destes 3 conceitos: aumento de volume, preenchimento de rugas e hidratação da pele. Ora, do que eu já falei até agora, penso que dá para perceber que o Botox e ácido hialurónico são coisas bastante diferentes. Mas é importante saber que têm um efeito sinérgico, ou seja, quando usados em conjunto, potenciam muito o resultado final. Em relação ao Botox, as zonas onde mais frequentemente se usa são nas rugas da testa, na glabela, entre as sobrancelhas, na região ao lado dos olhos, as chamadas patas de galinha, na parte lateral do nariz, para evitar as rugas tipo nariz de coelho, quando sorrimos, e com menos frequência também são usados para reduzir o aspecto do sorriso gengival, em que o lábio sobe demasiado, para reduzir as rugas em código de barras do lábio superior, para fazer subir as comissuras ou ângulos da boca, para reduzir a contração dos músculos do queixo, para minimizar o efeito de covinha, ainda para atrofiar o músculo massetérico com o objetivo de reduzir o volume do ângulo da mandíbula e ainda para tratar situações de paralisia facial com o objetivo de melhorar a simetria. Todas estas zonas têm músculos na profundidade que são parcialmente bloqueados pelo Botox. Por outro lado, o ácido hialurónico trabalha noutras zonas que não têm propriamente relação com os músculos, mas sim com volumes da face e os sulcos. As marcas mais estabelecidas no mercado têm uma gama de produtos de ácido hialurónico com diferentes propriedades, do mais viscoso para grandes volumes, até ao mais fluido para rugas finas e imperfeições. Assim, quase toda a face pode beneficiar da aplicação de algum tipo de ácido hialurónico, apenas é preciso perceber o que aplicar, em que profundidade e em que quantidades. Eu procuro sempre dar um resultado o mais natural possível, pelo que, na minha opinião, a primeira vez que uma paciente experimenta os preenchimentos, mais vale pecar por defeito do que por excesso, porque há sempre a hipótese de aplicar mais no futuro, caso seja necessário. As zonas em que mais frequentemente se aplica o ácido hialurónico são as maçãs do rosto, os sulcos nasogenianos entre o nariz e a boca, as linhas de marioneta, também chamado de bigode chinês, os lábios, quer apenas para reforçar o contorno, quer para aumentar volume, e os sulcos entre a bochecha e o nariz, na zona abaixo dos olhos. Nestas situações que falei, o objetivo é mais o devolver volume que se foi perdendo com a idade. Por outro lado, há situações em que pretendemos aumentar o volume para além do original, para melhorar zonas em que a estrutura óssea com que nascemos é menor do que aquilo que consideramos o ideal estético. São exemplos disso a rinomodulação, ou seja, o aumento do dorso do nariz com ácido hialurónico, pode eventualmente também disfarçar pequenas irregularidades, o preenchimento do queixo ou do mento, ou ainda o rebordo da mandíbula. Por fim, há ainda o conceito de Skin Boosters, que é uma gama de ácido hialurónico super fino que serve mais como hidratação e rejuvenescimento da pele, sem propriamente aumentar muito o volume e que pode ainda servir para preencher rugas muito finas onde outro tipo de produtos podem deixar nódulos visíveis. Estes tratamentos são feitos com uma picada com agulhas finas para ser o menos doloroso possível. E no caso do ácido hialurónico, hoje em dia a maioria das marcas já juntam um produto anestésico ao próprio ácido, de modo a que passados alguns segundos da injeção já não sinta nada. É ainda possível fazer algum tipo de anestesia local para anestesiar uma região da face, se for mesmo necessário. A grande vantagem deste tipo de procedimentos é que podem ser feitos no consultório de uma forma rápida e sem propriamente ser necessário um tempo de recuperação. No entanto, deve ser evitado o sol e o exercício físico nos primeiros 2 dias e, no caso do ácido hialurónico aplicado em zonas mais sensíveis, como por exemplo nos lábios e ao redor da boca, podem surgir algumas nódoas negras e inchaço que depois desaparecem com o tempo. O facto do efeito destes produtos desaparecer completamente com o tempo é uma desvantagem no caso em que as pessoas gostaram do resultado, mas nas poucas situações em que um paciente não gostou do efeito,
O facto de serem reabsorvidos é uma vantagem, pois lhes dá confiança que podem experimentar sem grandes arrependimentos no futuro, se não gostarem. Nem todos os pacientes precisam de fazer todo o tipo de procedimentos e por isso é que é preciso escolher um profissional que saiba bem o que está a fazer e tenha formação específica para isso. Antes de mais, deve escolher um médico e não dentistas ou até enfermeiros, fisioterapeutas ou mesmo esteticistas que nunca tiveram qualquer tipo de formação válida para este fim. Por outro lado, nem todos os médicos têm formação acerca deste tipo de preenchimentos e procedimentos e conhecimentos de anatomia e como tratar as complicações caso elas existam. Em Portugal, os cirurgiões plásticos e também alguns dermatologistas especializados em estética são aqueles que estão no topo em termos de formação, de conhecimento e também de capacidade de tratar os problemas que eventualmente possam surgir. Não há nenhum procedimento que seja 100% livre de risco, independentemente dos procedimentos de rejuvenescimento facial serem mesmo muito seguros. Mas os cirurgiões plásticos têm uma vantagem adicional que outras especialidades médicas não têm. Sabemos que existe um limite para aquilo que este tipo de procedimentos são capazes de fazer e temos a possibilidade de oferecer outro tipo de tratamentos, neste caso cirúrgicos, quando o botox ou os fillers já não servem o propósito, como no caso em pessoas que já precisam de uma blefaroplastia, de um facelift, de uma rinoplastia, etc., que nós podemos realizar. Infelizmente, há alguns colegas que se fazem passar por cirurgiões plásticos sem o serem. Pelo que o melhor é pesquisar no site da Ordem dos Médicos pelo nome ou cédulas profissionais do médico, para saber de que especialidade são, de facto, se é que têm alguma especialidade. Se o nome ou a especialidade não aparecerem lá, é porque em Portugal não são reconhecidos pela entidade oficial, que é a Ordem dos Médicos, independentemente de reconhecimentos noutros países ou noutras regiões. Por fim, quero agradecer-vos terem assistido a esta explicação e convido-vos a visitar o meu site www.joaonunesdacosta.pt para mais informações e marcação de consulta e a seguirem-nos no Facebook e no Instagram. Podem ainda subscrever o canal do YouTube para ficarem a par de novos vídeos que vão sendo lançados e, se gostaram deste vídeo, por favor, podem partilhar entre os vossos amigos. Tenham uma excelente semana.